Tudo bem, tá aí o Crespo falando, o Luciano falando. O Luciano, aquela frase mais de jogador, não, quem se preocupa só por dentro de campo, o Crespo não, foi democracia, e ele falou, na outra vez eu saí, eles ficaram, agora eles saíram e eu fiquei. Sei lá, parece que não tinha mais ninguém com o Casares mesmo e estão querendo que o negócio ande pra frente, né, Arnaldo? O Piperno falou, né, acho que outras pessoas do papel do Crespo nesse período caótico, né? Talvez tem, desde aquela entrevista do Luiz Gustavo, né, depois da goleada para o Fluminense, que também foi um marco nessa história toda. O Luiz Gustavo acabou dançando, tá agora acertando com o Atlético Paranaense, mas foi um alerta que acho que era uma sensação de todo mundo que jogava e trabalhava na comissão técnica do São Paulo. Eu acho que nessa reconfiguração do departamento de futebol, e o Crespo tinha pedido, implorado no final do ano passado para a política não invadir o clube, sabendo que era um ano eleitoral, Marília salientou isso, e isso de alguma forma, mesmo antes do processo de impeachment do Casares, já seria um ano eleitoral. Eu acho que o desafio é o São Paulo conseguir navegar nessa temporada com literalmente o CT da Barra Funda um tanto quanto blindado. O Corinthians, de certa forma, conseguiu isso na temporada passada, meio caoticamente, mas conseguiu, né? Passou por essa fase, conseguiu ter resultados em campo, conseguiu não desmobilizar a torcida, coisa que aconteceu com a torcida do São Paulo. Estou curioso até para quarta-feira, contra a Portuguesa, no jogo pós-Casares, se a torcida do São Paulo vai voltar ao estádio. Acho que vai lotar. A torcida do São Paulo abandonou o estádio a torcida do São Paulo não conseguiu separar, e eu entendo. Eu acho que o torcedor do São Paulo, ele preferia perder jogos do que continuar com esse estado de coisas, e vamos combinar, o estado de coisas não mudou, mas simbolicamente o impeachment do Casares, o primeiro presidente da história do São Paulo a sair desta forma, ela significa alguma coisa. E acho que cabe ao presidente agora interino, e o Crespo tem outro trecho que a gente não mostrou, o foco tem que ser o futebol. E o presidente Casares, até pela divergência com o antigo diretor Belmonte, não teve foco algum no futebol no ano passado. Os caras ficaram à deriva. Imagino que tem algum reforço na Barra Funda já que o Muricy está de licença médica, vai operar o joelho agora dia 21. Não imagino que ele continue Ele foi o primeiro contratado pelo Casares, né? Primeiro contratado da minha gestão é o Muricy Ramalho. Eu imagino que tem alguma modificação. Mas, o Arnaldo, essa questão do Muricy não incomoda vocês, não? Porque me incomoda muito, sabe? O cara tá lá desde o início. Sim. E não tá vendo nada o que tá acontecendo. E não ouve nada o que tá acontecendo. Sabe, eu acho que o Muricy Ramalho perdeu uma grande oportunidade histórica. Eu sei que é difícil falar de ídolo, de grandes personalidades, mas o posicionamento do Muricy nesse atual momento me decepciona. Ele é um cara tão assertivo, tão duro, sempre foi um cara de fala forte, fala dura. O que é que ele ainda está fazendo no São Paulo? O que é que ele fez no São Paulo o tempo todo sob gestão de Júlio Casares? Cara, isso para mim é decepcionante. Para mim é muito duro entender o comportamento do Muricy. Por mais que eu compreenda a fala dele, que é por amor ao São Paulo, por tudo que o São Paulo está vivendo e tudo que ele poderia contribuir. Mas, meu irmão, me diz uma coisa, me diz com quem andas que eu te direi quem és. E é isso que fica. Claro. Como que ele pode participar de uma gestão dessa? E ele perdeu a chance de sair antes do Casares sair, né? Então agora, se ele sair, vai pegar mal. Já pegou mal de alguma forma. Mas o fato é que ele não estava conseguindo fazer o que imaginou. É uma situação que outros ídolos são paulinos viveram, só que na outra gestão, né, do Leco, o Raí. Lembrar do Raí Lugano, né, o Ricardo Rocha. Né? Exatamente, enfim. E acho que talvez agora, sem o Casares, ele saia, né? E vamos ver também, é uma das dúvidas do Tironi, qual será o rumo do futebol até a eleição do final do ano, qual orçamento o futebol trabalhará, se o orçamento aprovado será cumprido,
se o balanço será aquele que o Casares anunciava ser, né, com superávit devido ao sacrifício do ano passado, ou se tem muita coisa ainda que a gente não descobriu. E o quanto as investigações de polícia vão afetar o dia a dia do São Paulo. Evidentemente que o pior ano institucional do Corinthians não foi apagado pelos 2 títulos que o Corinthians ganhou ano passado, muito pelo contrário. O Corinthians passou o ano falando de inquérito policial, de um ex-presidente que virou réu na justiça por ter roubado o Corinthians, porque há vários ex-presidentes réus, mas um ex-presidente réu por ter roubado o próprio clube no exercício da caneta é também inédito. Por mais que você possa fazer ilações sobre outros administradores de outros clubes em outros tempos, ou do mesmo clube, a verdade é que é a primeira vez que um presidente se torna réu na justiça por ter prejudicado o próprio clube. O São Paulo tem 2 investigações que ainda não há uma intersecção formalizada, a investigação das questões da conta do Casares e as investigações das contas do São Paulo, de movimentação financeira, que isso vai afetar o ano de uma forma ou de outra. Acho sintomático que o Luciano, no primeiro jogo da temporada, tenha pedido paciência para a torcida. Eu acho que tem um efeito reverso, quando você já começa o ano, depois da Monjaro, impeachment, sei lá o quê, falando, vocês vão ter que ter paciência, tem gente que não vai no estádio, porque não tem essa paciência. Acho que tem um efeito disso. Mas esse vazio do São Paulo, que não está sendo preenchido ainda, que é quem manda, em quem e quando, causam uma preocupação, na minha opinião, como no caso do Corinthians, rapidamente já tinha lá os tio pegando a sua carteirinha para mandar, por uma questão. Tem um raio-x muito claro do que aconteceu com o Corinthians e aconteceu com o São Paulo. Idêntico. O presidente interino assume dizendo que vai tomar pé do que está acontecendo. O cara foi eleito há 6 anos com o Casares. Muito parecido. Sabe, não sei o que está acontecendo. Fez parte da chapa, é corresponsável. Não dá para ir na polícia prestar depoimento nem o Muricy, nem o Harry Macis, nem o Outen Ares de Abreu, nem o vice-presidente financeiro dizer que não sabia o que estava acontecendo. Porque por mais que seja presidencialista, e era no caso do Corinthians, e é no caso do São Paulo, há uma diretoria eleita que é corresponsável. É menos responsável, é mais responsável. O cara assumir, dar um pronunciamento, não dar uma coletiva e falar, não, agora eu vou tomar pé dos departamentos. O que ele fez nos últimos 6 anos? Viajou como vice-presidente do São Paulo? Perfeito. Se comportou como vice-presidente de São Paulo, fez reserva em restaurante como vice-presidente de São Paulo. O que ele fez? Igual o Stabile. Porque o Augusto não deixava eu participar da gestão. É verdade. Mas uma coisa é não deixar, outra coisa é não ser deixado. Não deixa, vai na imprensa, dá uma entrevista. Eu sou vice-presidente, não sei o que está acontecendo. Fora, levanta o braço e fala, eu tô fora. O que não dá. Há um raio-x claro, assim, todo mundo fala assim, não pode ter golpe, não pode mudar o estatuto. Não, tem que mudar o estatuto. Esses caras são eleitos, eles têm que ter alguma responsabilidade. Assim como o Conselho, que assume. As contas do São Paulo jamais foram rejeitadas. E saque com dinheiro vivo já acontecia. Então tem muita gente aí que vai entrar na dança. Ótimo ponto, porque o Casares foi retirado do poder com a aprovação das contas e do orçamento para 2026 semanas antes. Justamente as contas, né? Exato. Agora é inevitável comparar os dois mesmo, os 2 clubes, esse processo todo, o vice-presidente assumindo, e vamos lembrar que aí serve para o São Paulino. O Corinthians, depois da queda do Melo, ele foi campeão da Copa do Brasil, ele comemorou pra caramba, ele conseguiu separar o campo da política, mas vamos lembrar quais foram as declarações à la Crespo do Memphis Depay ao final da Copa do Brasil sobre... Até o Mateuzinho, até o Bidu até o Mateuzinho sobre o comando do Corinthians. Com o Stabile e seus... Agora, Arnaldo, até palavrão sobrou, certo? Em inglês, certo? Eu acho que há muita semelhança, mas acho também que há uma diferença grande nesses 2 processos sucessórios. Primeiro que eu abomino em todos os clubes o que eu chamo de os parasitas da carteirinha. Então, meu amigo torcedor, você tem que se conscientizar cada vez mais de que conselho de clube é uma desgraça. É do cara que está lá para beliscar algum tipo de vantagem. O ingresso para o jogo, colocar o garotinho para entrar com o time. O supra-sumo é pegar uma carona no avião que vai fazer uma viagem para Libertadores. Isso é lindo, é demonstração de prestígio. Aquela coisa dos pequenos poderes que essa cartolagem ama há 500 anos. Então eles estão lá para isso. É um bando de imprestável que não serve para absolutamente nada e que não faz nada para, por exemplo, começar o mínimo de investigação quando acende algum alerta. Que o que aconteceu no São Paulo não se iniciou ontem. E os parasitas da carteirinha foram cúmplices. Eles não fizeram absolutamente nada, como os do Corinthians também não. Esse é um ponto. Mas a grande diferença para mim, você pega uma foto da Assembleia de São Paulo lá na sexta-feira, né?
Você olhava assim, aquele monte de cabelo branco e tal. E aqui não tem nada de etarismo, é só uma constatação. Parecia assim um take daquele filme Cocum, né? Que tá lá. Tá, gente, olha, parece um Politburo. E ainda que não cantaram harari, ararará. Exatamente. Cantaram. Então, Cantaram. não Teve o harari? tem nenhum, o menor sintoma de renovação. Agora, no caso de São Paulo, eu acho pior que o do Corinthians, porque em que pese o Stabile ter feito parte de outras gestões, ou pelo menos de apoio, outras chapas vencedoras. Vamos lá, o Augusto Melo caiu já no segundo ano de gestão. 1 ano e meio ele caiu. Muito bem. O Casares foi ser afastado no 6º ano da gestão dele. Então, ele assume no começo de 21 inteiro, 22, 23, 24, 25, cai no 6º e último ano. Mas O Assis fez parte de todo esse ciclo. Demorou mais de meia década para se desvincular do Casares.